Bom, agora nessa aula a gente vai ver as teorias, tá? De Darwin e Lamarck. O que são essas teorias? São as teorias, tá? São as teorias que tentam explicar o surgimento dos seres vivos, tá? Então, as variedades de seres vivos em nosso planeta, elas têm fascinado a humanidade ao longo da história. De acordo com as explicações científicas, essa enorme variedade de espécies é resultado de processos de transformação e também de processos de adaptação que constituem a evolução biológica das espécies. Fixismo versus evolucionismo. Tá? Fixismo. Para os fixistas, as espécies são fixas e imutáveis, enquanto para os evolucionistas, as espécies modificam-se ao longo do tempo. Então, aqui eu tenho fixismo, onde as borboletas serão sempre as borboletas que existiam, as primeiras borboletas são as mesmas de hoje. Para os evolucionistas, não. As borboletas que tinham antigamente, elas foram passando por um processo de adaptação, tá? O qual elas são iguais às borboletas que temos hoje. E elas continuam nesse processo evolutivo. Não no processo evolutivo da seguinte forma. A borboleta aí daqui um dia vai criar perna. Não é assim não, gente. Algumas coisas do seu dia a dia que vão ser associado com uma borboleta que nasceu, enfim, seria mais ou menos isso. O fixismo era uma doutrina ou teoria filosófica bem aceita no século XVIII. O fixismo ele propunha que todas as espécies, por poder divino, haviam sido criadas tal como elas são, e permaneciam assim imutáveis por toda a sua existência, sem que jamais ocorressem mudanças significativas na sua descendência. Tá? Então, essa aí é a teoria fixista. As teorias fixistas são elas: a teoria do criacionismo, que Deus criou todas as espécies; espontaneísmo, que é os seres vivos se originam de matéria inerte em condições especiais; e o catastrofismo, que é a evolução por meio das catástrofes causadas por intervenção divina. O evolucionismo, tá, é um estudo da origem das espécies, das modificações sofridas ao longo do tempo. Tá? Aí temos as teorias evolucionistas, onde entra o lamarquismo, que é a teoria de Lamarck, e o darwinismo, que é a teoria proveniente de Darwin. Jean-Baptiste Lamarck nasceu em 1 de agosto de 1744, na cidade de Banzenty, na França. Ele morreu no ano de 1829, em Paris. Lamarck ele foi um dos pioneiros do evolucionismo. Ele defendia que os seres vivos provinham de outros seres vivos e de cada espécie ocupava um lugar na escala natural. A teoria elaborada por Lamarck em 1809 evidencia dois princípios: lei do uso e desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Lei do uso e desuso. As partes do corpo extensivo usadas por um organismo desenvolvem-se e as que não são atrofiam, por exemplo, os patos. Né? Com o uso excessivo dos pés para nadar, o pato desenvolveu membranas entre um dedo e o outro. Seria a lei do uso e desuso? É onde é característica do que ele fala. Lei de transmissão dos caracteres adquiridos. As características que um organismo adquire ao longo de sua vida pelo uso e desuso são transmitidos à sua descendência. Exemplo, aqui eu tenho cacto, tá? Os espinhos adquiridos pelos cactos durante a sua evolução são transmitidos para a sua geração. Outra característica também, por exemplo, que a girafa, pelo hábito de se alimentar de folhas altas, teve o pescoço gradualmente alongado, e essa mudança teria sido transmitida de geração em geração. Tá? Que também faz parte aí da característica adquirida. O lamarquismo, em resumo, ele fala o seguinte, que é uma modificação ambiental, ela possui necessidade de adaptação, apresenta novos comportamentos, como lei do uso e desuso e modificações do organismo. A lei de uso e desuso seria o desenvolvimento e atrofia de um órgão, o qual não há necessidade. Modificação do organismo seria a lei da herança das características adquiridas, transmitidas das características aos descendentes. Esse é um resumo da teoria, tá? Para que vocês se atentem aí.
As críticas do lamarckismo, né, o qual fala que a lei do uso e desuso não é verdadeira em todas as situações e os órgãos desenvolvidos pelo uso sofrem regressão quando deixam de ser usados, e não eles são simplesmente eliminados assim. E as características adquiridas ao longo da vida por um ser vivo afetam apenas uma parte somática, a não ser o material genético, ou seja, não são transmitidos à sua descendência. Charles Robert Darwin, tá? Que é o precursor do darwinismo, a teoria de Darwin, nasceu em 12 de fevereiro de 1809 em Shrewsbury, na Inglaterra. Morreu em 19 de abril de 1889 em Downey, Kent, na Inglaterra. E estudou medicina e teologia, mas foi na botânica e na geologia que ele obteve o seu reconhecimento. Darwin ele viajou 5 anos pelo mundo a bordo do Beagle. Percorreu o mundo coletando fósseis, animais e plantas. Após 20 anos de estudo, ele publicou A Origem das Espécies, que serviu de base para comprovar a sua teoria. Ele vê aqui onde as suas rotas, por onde ele passou, dentro do Beagle, que foi de 1831 a 1836. Já vou. A teoria de darwinismo e seus aspectos. Os principais aspectos da teoria de Darwin. As diversas formas de vida surgiram dos ancestrais comuns por modificações de sua descendência. O mecanismo de modificação é a seleção natural e os indivíduos de uma espécie apresentam diversas variações. Os organismos, com as suas variações favoráveis às condições e ao ambiente onde vivem, têm maiores chances de sobreviver e deixar descendentes. Assim, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos melhora ou mantém o grau de adaptação destes ao meio. Ou seja, conforme o ambiente em que as espécies estão envoltas, conforme tudo isso vai gerando as suas adaptações. É o que vai dizer aí a teoria. Darwin era altamente especialista e iniciou uma grande discussão sobre as leis que regem a evolução. Alguns fatores influenciam sua obra, que são os dados geológicos, que leu, dados demográficos, que Malthus, e dados biogeográficos colhidos na sua viagem aos trópicos. Aqui eu tenho, durante a viagem na Argentina, Darwin ele encontrou fósseis de mamíferos já extintos e observou que eles eram muito semelhantes aos atuais. E percebeu que dentre os atuais também havia diferenças dependendo do local onde eles eram encontrados. Aqui eu tenho desse lado, né, um animal extinto, tá? E aqui eu tenho um animal atual, um exemplo de um tatu. Então ele observou que esse animal, o animal extinto, ele tinha algumas características, tá, semelhantes ao animal atual, porém algumas características do animal atual já não poderiam dizer que eram idênticas, porque eles já não cabiam mais, já não tinha, como se tivesse sido sofrido algumas adaptações. Porém que essas adaptações, esses animais, apesar de serem semelhantes nos territórios, diferentes territórios geográficos, porém eles apresentavam algumas características que os diferenciavam. Segundo o darwinismo, existiam girafas de pescoço longo e os de pescoço curto. As de pescoço longo, por terem mais chance de alcançar o alimento mais alto, sobreviviam deixando-os semelhantes. E as de pescoço curto morreram por não conseguirem sobreviver. Comparação das teorias de Lamarck e de Darwin em relação ao pescoço das girafas. Lamarck, né, falava que o esforço conduziu ao crescimento, ou seja, à medida com que as girafas se esforçavam, os pescoços iam se alongando. Já a teoria de Darwin fala que as girafas de pescoços mais compridos conseguiram alimentar-se melhor do que as outras e, como tal, deixaram mais descendentes do que as de pescoço curto. Na época em que Darwin sugeriu sua teoria evolucionista, ela foi muito criticada, pois na Bíblia estavam presentes as ideias fixistas. Muitas charges, então, foram criadas para desqualificar Darwin e a sua teoria. Tá? Que é onde entra aquela questão, viemos do macaco, somos descendentes de macaco. Não. Temos uma espécie que nasceu semelhante, porém, uma se desenvolveu e a outra não.
É o que seria, diz a teoria evolucionista de Darwin. A teoria de Darwin passa a ser aceita pelo meio científico apenas no século XX, depois das descobertas de Mendel sobre a transmissão hereditária das características. Somente em 1997, a teoria recebeu a anuência do representante máximo da Igreja Católica e o Papa João Paulo II. Darwin versus Lamarck. Lamarck, evolução linear. Darwin, evolução ramificada com ancestral comum. Lamarck, o meio gera variação, e Darwin diz que o meio seleciona uma característica que já representa a variação. Bom, meninos, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre os hominídeos, como o seu desenvolvimento das comunidades, tá? Por enquanto eu não vou passar a segunda atividade. A segunda atividade, acredito que a partir no último vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre genética, tá? E lá eu passo a segunda atividade para vocês. E acredito que na quarta aula eu devo passar a última atividade, tá bom? Então, no caso é isso. Bons estudos. E por hoje é só.